Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante e esse é o nosso episódio especial do Fala Tentante. Então, só lembrando para você que está começando a acompanhar a gente agora, é um episódio onde a gente recebeu as dúvidas de vocês, então a gente abre caixinha no Instagram do Ceferp para receber as perguntas sobre o tema e a gente recebe uma especialista para responder essas perguntas para vocês, tirar um pouco das dúvidas, né, desses tabus do mundo da reprodução. Então, para o Fala Tentante de hoje, eu tô com a doutora Carla, que vai responder as dúvidas, falando sobre falhas no tratamento, até quando tentar. Então, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Carla, um prazer enorme te receber. Fica à vontade para se apresentar também para quem não te conhece ainda do outro episódio. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu sou a Carla, sou de Minas, sou de Belo Horizonte. Vim para Ribeirão Preto fazer minha especialização em reprodução assistida aqui na USP. E atualmente trabalho na Ceferp, desde o ano passado. E também trabalho no Hospital das Clínicas no setor de reprodução humana. Maravilha. Vou começar com as perguntas, então, que a gente recebeu na caixinha. Uma delas, a pessoa mandou assim: existe um número normal de tentativas até o positivo ou isso varia muito? Às vezes a gente recebe, as pessoas falando, já tentei 3, 4 vezes, será que isso é normal? Então, existe esse número? Na verdade, a gente não tem um número limite de tentativas para a gente falar que chegamos ao limite, não é para tentar mais, O que existe realmente é alinhar a expectativa com o casal, ver até quando ele está disposto a tentar, com base aí nas estatísticas, nas taxas de sucesso que são esperadas do tratamento individual daquele casal. E, obviamente, lembrar que, por vezes, o tratamento ele pode ser desgastante, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista financeiro, e alinhar, junto, equipe médica e paciente, quanto que seria o limite ali. Óbvio que, dependendo do caso, avaliando a idade, reserva ovariana, muitas vezes a chance de sucesso, ela é muito limitada, muito, muito inferior. Então, é muito bom que a gente tenha bom senso aí também, na hora da gente indicar um tratamento, o médico em conjunto falar que vamos tentar de novo, com base aí nessa chance de sucesso. Com certeza, a transparência acima de qualquer coisa, Com certeza. Carla? Concordo. E, essa pergunta é boa, hein? Quando o tratamento não dá certo, isso já é considerado uma falha? Essa daí eu acho que é recorrente, Acho que todo casal, numa primeira consulta, uma coisa que eles sempre perguntam é: vai dar certo de primeira? Qual que é a chance de dar certo de primeira, E não, na verdade, na reprodução assistida, a gente tem mais chance de uma primeira tentativa, vir um negativo do que vir um positivo. Isso não significa falha, Isso faz parte do processo, é inerente às nossas técnicas, Infelizmente, a gente não tem como garantir para nenhum casal, nenhum paciente, 100% de eficácia no tratamento, tá? Então, o que a gente faz realmente é avaliar ali a reserva ovariana, a idade da mulher, fazer um cálculo ali de número de óvulos, número de embriões que a gente pode formar e, de fato, ver qual que é a chance de implantação daquele embriãozinho para que a gente avalie a chance de sucesso daquele tratamento de forma individual. Mas o que conta muitas vezes são as tentativas. É tentar, para que a gente chegue ali no nosso positivo. E eu gosto muito de falar também que, assim, a gente avalia pistas, A gente avalia marcadores, mas o caminho mesmo a gente conhece passando por ele, Então, às vezes tem aquela paciente que a gente fala, nossa, idade é favorável, a reserva é ótima, vai ser assim, Tem tudo para logo nas primeiras engravidar. Embrião euploide. Exatamente, embrião euploide, quantas vezes, A gente transfere e fala, nossa, o embrião tá lindo, euploide, aquele endométrio maravilhoso, Agora vai. E aí acaba não implantando, e às vezes aquele embriãozinho que ganhou um grau 3 ali na morfologia, que foi só ele que foi formado, é ele que implanta, Então, tem muitas variáveis que não estão sob o nosso controle, Carla? Perfeito, exatamente. Uma outra dúvida que a gente recebeu, que eu vou te perguntar. Já que a gente estava falando, dessa questão da falha e tudo mais, uma pessoa perguntou assim, quantas tentativas indicam que algo precisa realmente ser investigado melhor? Bom, então vamos falar sobre o que é baseado em evidência, O que as nossas sociedades nos dizem,
A gente vai considerar que houve uma falha ali de implantação quando o número de transferências de forma cumulativa tem uma chance de sucesso maior, né, que supera ali 60%, né? Isso vai ser muito pautado principalmente na idade da mulher e no número de transferências que ela realizou e se esses embriões foram geneticamente testados ou não. Então, de acordo com a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, ela nos diz que mulheres com menos de 35 anos, a gente só deveria considerar uma falha de implantação depois de 3 transferências de embriões não testados. E mulheres com mais de 35 anos, após 4 transferências de embriões não testados, tá? Já embriões euploides, após a transferência de 2 embriões euploides, é o momento que a gente acende o sinal de alerta de que algo a mais deve ser investigado. Perfeito. E como é importante esse conceito, né? Porque você vê, às vezes, uma paciente que tem mais de 35, tá lá com seus 40, né? Pouco mais de 40 anos, passa por uma tentativa e tem o negativo, e às vezes vai falar, poxa, mas o que aconteceu, né? E aí, se a gente for olhar a estatística, né? A gente tem uma resposta de que, nesse cenário, teoricamente, seria esperada uma quantidade maior de tentativas até o sucesso, né? Então, é muito do que você falou numa das primeiras perguntas com relação à transparência, né? Da gente olhar e falar, olha, para o seu caso a expectativa é essa, diante da sua reserva ovariana, para formar esse tanto de embriões, a gente espera um caminho mais difícil ou mais fácil, e então a nossa estimativa aqui de chances, né, de perspectivas é essa daqui, para um casal poder entrar consciente na decisão, né, do tratamento, né, Carla? Exatamente. Eu acho que todo o tratamento é essencial que a gente conheça todas as etapas, alinhe essas expectativas, para que a gente tenha leveza durante o processo, né? E saiba que, eventualmente, o caminho, ele é um caminho que pode ser mais longo, pode ser mais trabalhoso, mas que, estando dispostos a passar por ele, a gente está junto, a gente sonha junto, a gente torce junto. Exato. E essa aqui é difícil, hein? Porque quando a gente fala nessa questão de chances de sucesso, né? Igual a gente estava falando, depois de 3, depois de 4. Às vezes tem pacientes que interpretam isso como aquela coisa assim, você vai esperar dar errado 3 vezes para você investigar? Você vai esperar dar errado 4 vezes para você investigar? Então, foi justamente o que a pessoa perguntou. Por que o médico pede mais exames só depois de algumas tentativas? Gente, essa é uma reflexão que eu, pessoalmente, me faço muitas vezes quando eu atendo as pacientes. E, realmente, eu acho que é individualizar. Por mais que as sociedades nos recomendem, né, 3 transferências, 4 transferências, tem casais que a gente vai antecipar essa investigação e tem casais que a gente vai esperar o tempo, né, da falha de implantação para poder investigar. Realmente é individualizar caso a caso. Por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente espera? Por que a gente individualiza? Porque os exames para investigação são exames que, por vezes, são exames caros, são exames desgastantes e são exames que, eventualmente, vão atrasar a gente seguir com o tratamento, né? E, às vezes, vão nos dar informações ou vão indicar intervenções que muitas vezes a gente não sabe ainda, não tem uma evidência robusta se aquilo realmente impacta positivamente no tratamento ou se, às vezes, pode até gerar um efeito colateral. Então, assim, tendo em vista que são exames onerosos, que despendem tempo e podem, às vezes, confundir a nossa interpretação, acaba que a gente não solicita de primeira. A gente vai individualizando caso a caso, né? Avaliando ali o que temos potencial de encontrar e de fazer ajustes que realmente agreguem ao tratamento. Exatamente. E é uma coisa que a gente aprende desde a nossa formação médica de que a gente não trata exame, a gente trata um paciente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado numa paciente que não tem histórico de nada, a gente não tem suspeita de nada, de repente a gente vai lá, faz um exame super invasivo, encontra ali um pontinho. Ai, será que esse pontinho é problemático? Será mesmo que ele é problemático? Será que ele só não é um achado de exame? E aí, às vezes, a gente vai estar cometendo a tal da iatrogenia, né? Que as pessoas não estão familiarizadas, mas assim, é quando a gente como médico começa a tratar coisas que nem precisariam ser tratadas, e isso não é isento de efeito colateral, inclusive do tempo, né? O principal que eu vejo como efeito colateral é a gente atrasar. Falar, não, agora você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer um bloqueio, não sei o que lá. Isso demandar ali meses, em vez da pessoa seguir para o tratamento, que era a maior ferramenta que ela teria
para otimizar as chances, né? Então, eu sei que é um raciocínio difícil de ter, né? Porque às vezes gera essa sensação de perda de tempo, mas é justamente o oposto, né? A gente está querendo economizar tempo e investimento de esforços para ser o mais efetivo possível, né, Carla? Porque é exatamente isso. A gente sabe que o que vai fazer, muitas vezes, a gente chegar no positivo é tentar. Exato. Né? Vamos fazer de uma nova transferência, não deu certo? Vamos para um novo ciclo, né? Sem sombra de dúvida, isso é o que mais tem chance de dar certo do que a gente parar, fazer uma série de coisas, às vezes fazer uma cirurgia, fazer exames que às vezes o paciente tem que juntar recursos para conseguir fazer e, eventualmente, o que daria certo é ela ir para uma nova tentativa. É, lógico. E lógico, assim, a gente não tá falando que não precise investigar, mas que a gente não precisa generalizar, né? Eu vejo que é muito importante nesse cenário a confiança da paciente, do casal, com o médico e a equipe que ela escolheu. Para que você saiba de falar assim, olha, estes profissionais estão olhando para mim e se não existe suspeita, no meu caso de alteração, nós vamos seguir, né? Porque eu falo muito isso para paciente, às vezes, quando a gente está programando. Eu falo, olha, por mim, clinicamente, a gente pode seguir, porque eu, nesse momento, não vejo nenhuma pista. Você pode ter certeza que a qualquer momento tiver uma coisinha que chame atenção, eu vou falar, não, agora a gente vai parar e agora a gente vai investigar. Mas até agora, se a gente não tem essa suspeita, a gente poderia seguir. Então, confiar na equipe que está acompanhando, né, e que tem esse olhar individualizado faz muita diferença, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a consulta, né, é aquilo que eu falei no começo. O médico, ele sonha junto. Então, quando o paciente me procura e ele fala que, olha, meu sonho é ter um filho, eu estou procurando atendimento porque eu quero fazer um tratamento, eu quero realizar esse sonho, e a gente fecha naquilo, né? Eu acho que eu, pessoalmente, eu embarco naquele sonho. Uhum. Então, eu reviso o caso, eu olho os exames, eu avalio diversos aspectos e o negativo da paciente é o meu negativo também, Exato. sabe? Exatamente. Então, assim, sem sombra de dúvida, se tiver uma suspeita, algo que seja, que faça diferença, né, positivamente para o tratamento, para a gente fazer, com certeza. Acho que o médico que está junto, que a gente confia, está junto, julga, né, que precisa fazer, eu acho que vai ser feito. Perfeito. E sobre, né, a questão das tentativas e chances, pausar o tratamento atrapalha as chances ou pode ajudar? Depende. Eu acho que depende muito. Por exemplo, né, quando a gente identifica que, por exemplo, a paciente tem um IMC elevado, tá ali, por exemplo, com uma síndrome metabólica, né, um descontrole pressórico, eu acho que faz todo sentido a gente dar uma pausa, porque a gente sabe que esses fatores, né, ambientais, comportamentais, estilo de vida, eventualmente vão fazer diferença, né? Outro ponto também é a questão mesmo de saúde mental. Às vezes o casal ele passou por uma jornada ali de desafios, eventualmente de negativas, e precisa daquele tempinho para restabelecer uma saúde mental, né, as expectativas, a resiliência para ir para um novo tratamento. Então, eu acho que tanto condições clínicas quanto, eventualmente, condições emocionais seriam justificativas importantes para a gente poder dar uma pausa antes de partir para uma nova tentativa. Mas lembrando, é claro, a questão da idade, né? A gente não pode deixar também perder de vista que quanto mais jovem, quanto mais precoce a gente fizer um novo tratamento, melhor do ponto de vista de qualidade de óvulos. Então, eu acho que, na verdade, é um equilíbrio, né? Um empenho aí do casal, mas também levando em consideração outros aspectos que são muito importantes para o tratamento. Maravilha, concordo. E uma outra pergunta que a gente recebeu na caixinha. Endometriose no uterossacro, precisa tratar para realizar a TEC ou ela não impede de ter sucesso? Bom, a endometriose, gente, é uma pedra no sapato, né? E a gente sabe que ela é muito comum, né? Ainda mais hoje em dia, né, com a melhora dos aparelhos de ultrassom, acaba que muitas vezes a gente tem observado, né, um aumento aí dos diagnósticos de endometriose.
E, na verdade, a endometriose é uma doença que a gente não tem ali um protocolo estabelecido de condutas, né? Quando que eu tenho que fazer uma cirurgia? Quando que eu tenho que fazer, por exemplo, um bloqueio hormonal antes da transferência, né? Isso não existe, a gente não tem essa evidência aí, esse guideline de como manejar a endometriose no contexto da infertilidade, né? Por isso que todo congresso é sempre igual, né? Sempre tem o debate da endometriose, quando opera, quando não opera, quando bloqueia, quando não bloqueia, porque ninguém sabe ainda, né? Ninguém sabe. Então, assim, são achados que a gente vai ter que individualizar. Exato, exatamente. Então, precisa conversar com o especialista que está acompanhando, não tem jeito, né, cara? E, bom, essa aqui você até já respondeu, mas por que em muitos casos não ocorre a implantação na primeira transferência? Bom, vamos lá, né? Eu acho que, em primeiro lugar, nenhum tratamento de reprodução assistida vai garantir 100% de sucesso, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente, como médico, como um profissional aí da ciência, né? A gente não sabe tudo, a gente não tem todas as respostas. Eventualmente, no futuro, né? A gente consiga identificar e consiga realmente ter ali uma taxa maior de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida, mas infelizmente a gente ainda, né, tem mais negativos do que positivos numa primeira transferência. Mas sem dúvida, né, tem 2 fatores que são muito importantes quando a gente considera aí chances de sucesso. A primeira, embrião, e a segunda, endométrio, né? E o embriãozinho, ele é um embrião que ele depende muito da questão, principalmente da idade do óvulo, a idade da mulher, né? Que vai levar, né, corroborar para a sua carga genética. Então, sem sombra de dúvidas, quanto mais avançada a idade feminina, menor a chance de implantação a gente vai ter para aquele embriãozinho. Do outro lado, a gente vai ter o endométrio. Então, o endométrio, ele é uma entidade aí que a gente também olha com muito carinho quando a gente vai considerar uma transferência, tá? Então, fazer o preparo adequado, monitorizar o crescimento daquele endométrio, a proliferação daquele endométrio, ver se não tem nada ali naquela cavidade uterina que possa estar nos atrapalhando, também seria um fator aí muito importante para a gente ter sucesso aí nessa implantação. Então, eu destacaria esses 2, embrião e endométrio. E aí, nesse caminho, a idade feminina, sem sombra de dúvida, é o que mais vai nos dar aí dados estatísticos para a gente definir chance ou não de implantação. Eu vejo que, assim, muito, na verdade, dessa resposta vem do fato de que, é o que você pontuou, a gente não tem o conhecimento suficiente de um bom desenvolvimento embrionário, de um bom ambiente uterino para receber o embrião, do que impacta nessa interação entre eles, né? Então, às vezes, numa visão simplória, né, quando a gente olha de fora, mas meu endométrio estava grosso, ele estava bonito, não tinha nnada lá dentro. Meu embrião ganhou uma nota boa, tá tudo certo, né? Mas tem tantos outros mediadores ali que precisam acontecer, né, conversar entre si, e a gente não sabe. Então, com isso, o tratamento não traz mesmo a assertividade ainda que a gente busca, né? A gente tenta se cercar de respostas daquilo que a gente tem até hoje de embasamento, né, Carla? Exatamente, né? E é por isso que eu acho, assim, que no final das contas, a gente sempre tenta acertar, né? Sempre tenta fazer tudo da melhor maneira, baseado em evidência, dentro daquilo que a gente sabe que dá certo. Mas no final das contas, né, depois que você injetou o embriãozinho lá, existem coisas que a gente não controla, né, que fogem um pouquinho do nosso controle, e é isso. E essa também é uma pergunta um pouco difícil de responder, assim, de uma forma mais genérica, né? Mas doenças autoimunes na tireoide também podem dificultar a implantação? A tireoide também é outro assunto muito polêmico em reprodução humana. Todo o congresso, sem dúvida, vai ter esse tema aí acontecendo, né? E até hoje, realmente, a gente se fica aí um pouco em cima do muro sobre níveis, né, do TSH, autoanticorpos da tireoide, se existe ali um ponto de corte do TSH que seria ideal, a partir de quando que a gente deveria prescrever tratamento para a tireoide. Então, esse é um assunto muito polêmico. Mas o que a gente sabe? A tireoide, ela é uma das glândulas aí mais importantes, né? Durante o nosso metabolismo como indivíduo e durante a gestação, no qual a gente vai precisar realmente de ter um organismo apto a desenvolver um novo ser vivo dentro do organismo materno.
Então, sem dúvida, se a tireoide está desregulada, tanto para mais quanto para menos, isso pode impactar nas chances de implantação, na chance de abortamento, nas chances de complicações, inclusive no período da gestação. Então, toda vez que a gente for considerar tratamento de reprodução assistida, pode ter certeza que esse é um exame que vai constar na nossa lista. Com certeza. E a gente falou um pouquinho sobre a questão da idade, então teve uma pergunta na caixinha e ela colocou assim: tenho 35 anos, preciso agilizar minha FIV? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito comum de consultório. Paciente, mulher, né, vem em consulta e pergunta: e aí, sou fértil? Vou ter dificuldade para engravidar? Não vou ter dificuldade para engravidar? Já deveria estar fazendo alguma coisa, algum tratamento? E a verdade é que, antes de qualquer coisa, é importante tentar, né? A gente sabe que a maioria dos casais vai conseguir engravidar de maneira espontânea após um período de tentativas, né? Então, assim, primeira dica para essa mulher de 35 anos é: tente, comece a tentar, né? E após 6 meses de tentativas espontâneas, procurar atendimento para poder fazer uma investigação e avaliar se há necessidade de fazer algum tipo de intervenção e até mesmo uma FIV, né? Mas primeiro, tentar. Com certeza. E uma outra pergunta da caixinha: quem pode receber um embrião proveniente de doação? Tive menopausa precoce. A menopausa precoce é uma indicação clássica aí de ovorecepção, né? A gente sabe que a gente precisa do óvulo para formar um embrião, né? Então, quando a gente tem a condição da menopausa precoce, esse estoque de óvulos, ele está ali exaurido, né? Ele acabou. Então, as tentativas de estimular o ovário, de obter um óvulo deste ovário já menopausado, são tentativas frustras, né? Nós não vamos conseguir obter aí com sucesso óvulos para a formação de embriões com gameta próprio. Então, sem dúvida, na menopausa precoce, o nosso tratamento de eleição é com ovorecepção, com a ovodoação. Perfeito. Então, no caso dessa pessoa que perguntou, ela poderia sim receber, inclusive, já um embriãozinho pronto também, né, Carla? Perfeito. E aí, a última pergunta, eu deixei ela por último, porque ela tem um quê de encerramento mesmo. Porque ela perguntou assim: como não perder a esperança depois de tantas tentativas? Eu acho que, no final, é isso que resta, assim, né? Eu acho que a gente tem um sonho, eu acho que sonhos são coisas muito valiosas. Eu acho que a maternidade, né, dentre os sonhos que a gente pode ter na vida, talvez seja a mais preciosa que a gente tem. E a gente tem que cuidar desse sonho com muito carinho, sabe? Então, assim, eu acho que se há vontade, se há sonho, se há esse desejo, né, eu acho que ele é um desejo válido e a gente tem que correr atrás dele. É óbvio que, às vezes, nem tudo que a gente quer vai acontecer amanhã, vai ser para ontem, né? Muitas vezes a gente tem ali testes no meio do caminho que a gente precisa trabalhar resiliência, expectativa, mas não deixar essa esperança morrer, sabe? Às vezes não vai ser o plano A, uma gestação espontânea, às vezes não vai ser o plano B, com tratamentos, às vezes vai ter que ser lá no plano C, uma ovodoação, por exemplo. Mas eu acho que todos os caminhos aí, eles são válidos se a gente tem esse sonho, que é tão valioso, tão precioso. Então, acho que é isso. Com certeza. A gente tem em mente o porquê da gente estar nessa caminhada, né? Sim. Então, é natural que vão ter momentos que a gente vai ficar mais desanimada, mais frustrada, né? Que vai bater uma sensação de falta de esperança, né? Mas que nesses momentos a gente se permita viver ali o luto, o sofrimento, mas sem desistir, né? Da gente olhar e falar: olha, eu tenho um propósito maior dentro dessa caminhada, né? E ter fé, né? Que tudo tem o seu momento, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim: mas até quando eu vou ficar tentando? E eu sempre gosto de responder: olha, até enquanto faça sentido para você. Se chegar um momento que você olhar para trás e dizer: olha, eu tentei de tudo, eu cheguei no meu limite, para mim essa conta não fecha mais,
tá tudo bem, né? Mas isso é pessoal. Tem gente que não vai querer fazer tratamento nenhum, tem gente que vai tentar várias vezes, né? Então, se conhecer, né? E se permitir viver essas etapas, né? E entender para falar assim, olha, a minha parte tá feita da melhor forma possível, né? E abro mão do controle do que não é meu, do que não me cabe, para que eu viva, né? A melhor vida possível, né? Diante daqueles sonhos que eu tenho e que eu possa conquistar, né? Não, perfeito. Achei que a fala foi um fechamento, assim, perfeito. Não tem jeito, né? Eu acho que na vida da gente, as coisas vão acontecendo, a gente vai ressignificando e trazendo aí sentido na nossa vida para que a gente não perca a alegria de viver, não perca o sentido da vida. E a gente vai se transformando, né? A gente passa por dificuldades que na hora são gigantes, mas depois a gente vê que a gente mudou, né? Depois daquela dificuldade, a gente teve, né, algum fortalecimento, algum aprendizado, né? Então, a gente vai ressignificando mesmo tudo isso, concordo. Perfeito. Muito obrigada por responder as dúvidas. Tenho certeza que tá todo mundo muito mais tranquilo agora de entender um pouco mais sobre as expectativas do tratamento. E espero você nos próximos episódios. Combinadíssimo. Para mim foi uma honra enorme ter participado. Espero ter contribuído aí para vocês que estão ouvindo. E estou à disposição aí para próximos. Maravilha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!